Pois é. Mais uma apresentação aqui na TV Carioca da Gema, no Pode Sim. Hoje vamos falar de teatro. O assunto é teatro. Ricardo Rocha, Prêmio Shell 2024. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado, Davi. Prêmio Shell 2024, tá lá. Já segurando o troféu. A concha, já segurando a concha de ouro. Concha de ouro. Bárbara Abirrian, atriz, professora circense, de artes circense, atriz, diretora de cena de movimentos no teatro e faz acrobacia também. Não perde tempo. Prazer enorme tê-los aqui, conversar com vocês, falar de cultura, falar de teatro. Vocês vão ficar à vontade para falar de teatro. Das dificuldades, das facilidades são poucas, das dificuldades são muitas. Nós vamos conversar. Temos tempo para isso. Ricardo Rocha, conta um pouquinho da sua história, por favor. Bem, então, agradecer o convite de estar aqui, né? Pra gente é uma grande honra vir aqui falar da Multifoco. Eu me formei na Escola de Teatro Martins Pena, depois eu fui para Unirio, onde eu fiz a minha graduação de direção, meu mestrado, e voltei para poder estudar cenografia indumentária, que é uma área do teatro que sempre me agradou, né? Pensar o cenário, pensar a cena e o cenário, né? O espaço, né? O espaço, enfim. E em 2010 a gente, junto com Bárbara, com Viviane e com Ana Luísa Mendes, a gente cria a Multifoco, né? A Multifoco Companhia de Teatro, que é uma companhia que desde 2010 vem sendo um espaço e um território de criação que me ensina, né? Que também é pedagógico, né? Que também é do ponto de vista do aprendizado, da criação, né? Então, eu penso que antes de começar a Martins Pena, eu estudei no Senac Rio, no Sesc, enfim, fiz outras produções, trabalhei muito com iluminação. Antes da Martins. Antes da Martins. Você fazia teatro já? Já. Comecei a fazer teatro em 2004, despretensiosamente, no Senac de Irajá. Em caráter amador? Em caráter amador. Eu fui lá fazer um curso, um outro curso, e durante o curso que eu estava fazendo, abriu uma turma de teatro. E aí eu tinha tempo livre e fui fazer o curso. Nem tinha pretensão nenhuma de ser ator, de trabalhar com teatro, de nada. Só que aí, durante o curso, eu fui tomando gosto pela coisa. E aí, meu sonho sempre foi ser físico. E aí eu abandonei a ideia de ser físico. Mas foi fazer teatro físico. O teatro gestual. E aí, em 2004, eu entrei para esse curso, aí fiquei 2004, 2005, 2006. Aí comecei a trabalhar e... Trabalhar em teatro? Não, comecei a trabalhar na antiga Globex Utilidades S.A., o nome original do Ponto Frio. Trabalhava no Ponto Frio? Como vendedor? Não, trabalhava no escritório. Trabalhava no escritório. E em 2008 foi quando eu pedi demissão para me dedicar somente ao teatro. E aí, a partir de 2008, eu comecei a encarar o teatro com um pouco mais de seriedade, um pouco mais com uma perspectiva profissional mesmo. E aí, em 2009, eu entro na Martins Pena. E antes da Martins Pena, eu fazia trabalhos com iluminação, com montagem de luz. Esse era o lugar que eu me encontrava, assim, né? Minha perspectiva com teatro nunca foi ser ator. Então, sempre foi pensar a estética do teatro, pensar a técnica do teatro como iluminador, como diretor, como cenógrafo, como spa, enfim. E acho que quando chegou a Multifoco em 2010, né, quando a gente pensou a Multifoco em 2010 a gente começou a entender essa companhia, né, como um espaço também de aprendizado, onde a gente pudesse desenvolver os nossos trabalhos e aprender o que vai um com o outro, uma com a outra, o que vai levar para a cena, né? Então a Multifoco também foi minha escola, né? Penso assim. Segue sendo, né?
Valeu, Ricardo Rocha, que assisti algumas peças, é ator também, excelente ator. Se dedica à direção, à iluminação, ao som também, né? Sim. E a tudo isso, a todas as peças, todas as ferramentas relacionadas ao teatro. Mas é um excelente ator que eu já assisti. Bárbara Abirrian, conta um pouco da sua história. Bem, eu Prazer tê-la aqui também. Primeiro dizer que é uma honra enorme estar aqui, partilhar, viver, poder dividir o microfone com você, que é uma grande referência do microfone no Brasil. Para mim, então, na minha vida, nem se fala, o sobrenome não nega, já revela tudo. Então, é muito emocionante, pai, estar aqui podendo falar do meu trabalho. Ih, ó, será que eu sustento até o final? Mas é muito emocionante falar do meu trabalho no seu trabalho, que sempre foi tão inspirador para mim, embora não seja ligado diretamente às artes, né? Assim, seja mais ligado ao jornalismo, seja totalmente ligado ao jornalismo, ao radialismo, mas é também um veículo fundamental de comunicação, tal como as artes, então as coisas estão interligadas de alguma forma, e eu não tenho a menor dúvida de que crescer te vendo comunicador, formador de opinião, tão interessado em todos os assuntos, né, no modo de distribuir a informação, em levar a informação de qualidade, responsável, robusta, isso certamente foi foram elementos fundamentais na minha formação, na minha criação, e me fizeram desejar me tornar uma artista. Então agora, respondendo a sua pergunta, eu começo a fazer teatro criança. Eu, na verdade, criança, eu era uma apaixonada pela ginástica artística, e pensando agora, eu acho que talvez ali já tivesse um pequeno sinal de gosto pela performance, pela performatividade, né? Assim, pela apresentação, pela beleza e o caráter estético das apresentações das ginastas. Começo a fazer ginástica quando sou criança, começo também a fazer teatro. Com uma professora olímpica, né? Sim, Luísa Parente. Foi uma atleta fenomenal, e foi a minha primeira professora de ginástica, que me fez apaixonar ainda mais pela modalidade que eu assistia nas Olimpíadas. Eu ficava emocionadíssima desde pequena. Enfim, comecei a ginástica, comecei o teatro em paralelo, fui seguindo com as duas coisas, comecei teatro e dança junto, mas criança, eu tinha 8 anos, muito despretensiosamente. No fim do primeiro ano do meu curso de teatro, o meu professor, ele tinha uma companhia de teatro musical. Ele fazia peças infantis, os clássicos, e um dos espetáculos era o Mágico de Oz, e o ator que fazia o Mágico de Oz no espetáculo deles era uma criança. E essa criança, por alguma razão, eles iam fazer uma temporada e essa criança não ia poder fazer. E aí ele me perguntou se eu queria fazer. E o ator que fazia o Totó, na verdade, né? O ator que fazia o cachorro da Escola do Mágico de Oz. E ali foi a minha primeira experiência. Você fez o cachorrinho, então? Eu fiz o cachorrinho, o Totó da Dorothy. Ali foi a minha primeira experiência no teatro de fato, né? Assim, fora de uma apresentação pra gente conhecida. Então, no final do meu primeiro ano ali, ainda muito criança, eu me deparei com o tamanho, com a imensidão que é poder estar diante de um público, né? Enfim, aí segui fazendo teatro, saí da ginástica e descobri uma escola em que havia aulas de teatro, de dança e de circo. E aí eu encontrei no circo uma aproximação entre as linguagens da ginástica e do teatro, né? Tinha a dimensão acrobática, técnica, física, e tinha a perspectiva artística, né? Então, um lugar mais poético, se é que a gente pode dizer assim, além da diversidade de linguagens, né, que o circo tem. Então, me encantei também. Segui fazendo até o começo da adolescência. Num dado momento da adolescência, eu precisei parar todas as atividades que eram ligadas ao corpo, né, todas as atividades físicas. E, por sorte, os médicos na ocasião falaram, bom, atividade física você não pode fazer, mas teatro não mexe muito, né? Teatro só fala, então esse você pode continuar. Mas conta por quê, Bá? Eu, aos 13 anos, descobri uma escoliose, que é um desvio na coluna vertebral. Era uma escoliose em duas regiões da coluna, né? Minha coluna fazia um S,
E aí comecei o tratamento, mas mesmo em processo de tratamento, a curva ela se agravava. Então, Um colete. usei colete ortopédico, aquela armadura, né, quase, na adolescência. E, enfim, mesmo em processo de tratamento, a curva continuava se agravando. Então, foi necessário fazer uma intervenção cirúrgica. E aí, durante todo esse processo, tanto durante o período de tratamento, quanto 1 ano após a cirurgia, eu fui impedida, né? Assim, eu fui privada de fazer qualquer atividade física. Fui, na verdade, contraindicada, né? Para uma melhor performance do tratamento, etc. Era importante que eu me afastasse um pouco das atividades físicas. Mas, por sorte, as pessoas têm um olhar um tanto limitado, talvez, do teatro. E essa ideia de que no teatro só se fala, né? Quando eu falo que o Ricardo saiu da física e foi parar no teatro físico, é porque o teatro físico é um termo que se dá para o teatro muito mais ligado à fisicalidade, né? Ao trabalho gestual, ao corpo, ao movimento, que sempre foi o que me encantou. Então, eu precisei me afastar da dança, do circo, de coisas que eu amava fazer, mas permanecer no teatro me manteve em contato com a arte. E aí, na adolescência, eu continuei fazendo teatro, terminei a escola, entrei para a escola de teatro Martins Pena, que foi onde a gente se conheceu, que é a escola de teatro mais antiga da América Latina, ainda em exercício, né? É uma escola histórica, fundamental na história do Brasil, da formação de atores e atrizes, já há mais de 100 anos. E é uma escola pública, de muita qualidade, uma escola gratuita, e que de tempos em tempos, e agora mais uma vez, vive um momento difícil, que não está podendo ocupar o seu prédio. Enfim, isso é muito pano para manga para a gente conversar. Inclusive, procurem saber a respeito da Martins Pena, para colaborar e contribuir quem puder, sempre fazer coro à luta desses estudantes que são as próximas gerações de artistas do nosso país. Enfim, entrei na Martins Pena, me encantei por aquele lugar, porque eu percebi que ali, me parecia, né, me soou desde os meus primeiros dias, assim, quando você entra na escola de teatro, tem o que eles chamam de Semana Pedagógica. E a Semana Pedagógica é uma semana de apresentação de escola pros e pras estudantes que estão chegando. E aí convida-se antigos alunos e alunas da escola, pessoas que passaram por ali, profissionais que são importantes na formação teatral, para, enfim, fazerem um breve apanhado, né, do que vai ser. Fernanda Montenegro esteve lá. Deve ter estado em algum momento. Ela foi. Quando, em 2016, em alguns momentos antes talvez, mas em 2016, quando teve uma crise na educação no estado do Rio de Janeiro, e algumas escolas foram ocupadas pelos seus estudantes, a Martins Pena foi uma dessas escolas em que os estudantes criaram uma ocupação de autogestão, convidando artistas para exigir melhores salários para os professores, para as professoras, melhores estruturas para a escola. E aí a Fernanda foi uma delas que deu uma passada lá numa semana pedagógica, num evento, eu não vou me recordar direito, mas a Martins Pena tem esse peso histórico grande que tanto Fernanda Montenegro, Denise Fraga, Júlia Adrião, enfim, vários outros artistas Procópio e outras Ferreira. Oi? Procópio Ferreira, mas eu falo dessa história mais contemporânea nossa, né? Artistas que enxergam na Martins Pena esse território, né? Esse espaço de construção de uma nova leva de profissionais das artes, né? A Martins Pena não forma só atores ou atrizes, ela forma profissionais para as artes. Então de lá saem dramaturgos, diretores, diretoras, iluminadores, cenógrafos, enfim, figurinistas. Então sai uma leva de uma diversidade de profissionais, e isso é bem importante. Ele falou de Denise Fraga, eu falei de Procópio Ferreira, porque foram artistas de gerações muito distintas que se formaram na Martins Pena. Procópio Ferreira foi referência, pai da Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Bem, aí você no teatro. Entrei na Martins Pena e percebi que aquele era um lugar, era quase era um lugar de muito estímulo ao teatro de grupo,
que era uma coisa que até então eu conhecia muito pouco. Eu conhecia os espetáculos de grupos teatrais, mas nunca havia parado para pensar sobre o funcionamento, né? Assim, o modo de operação de um coletivo de teatro, de uma companhia. E percebi que havia ali um certo incentivo à criação desses encontros, né? Assim, havia um certo fomento a esses encontros e a criação desses espaços mais horizontais de construção compartilhada, coletiva, colaborativa. E fui me encantando por esse universo. Comecei a estudar os grupos e companhias, entender dentro da escola, né? Entender o que distinguia um teatro de grupo de um teatro que não é a melhor palavra, mas de um teatro mais comercial, ou de um teatro de produtores e produtoras. Que diferia uma coisa da outra, fui me encantando por esse universo. E lá dentro da Martins Pena, conheço o Ricardo, conheço Viviane Pereira, que é uma grande amiga que se formou com a gente, entrou com a gente, se formou com a gente na escola. A Ana Luísa Mendes, que ele citou, já era minha amiga, fazia teatro comigo desde adolescente, entrou junto comigo para a escola. E ali a gente começa a dar os primeiros estalos, assim, as primeiras fagulhas do que se tornaria a Multifoco Companhia de Teatro. Isso em 2010. Então, como o Ricardo diz, eu faço coro que os primeiros encontros, assim, todo o período, na verdade, mas desde os primeiros encontros, a Multifoco, ela é uma parte fundamental na minha formação, nas nossas formações. Bem, aí você se inclina também para o circo. Sim, em 2011 a gente se forma na Martins Pena. Eu termino a faculdade que eu cursava paralelamente em uma outra área. Em 2013 eu concluo a graduação e finalmente volto a praticar atividades físicas, na verdade. Sim, mas aí você precisou de uma autorização do médico que operou você. Sim, acontece Doutor Deusdete. Doutor Deusdete, sim. Como foi? Desde que eu parei de praticar atividades físicas por conta da cirurgia, eu passei muitos anos sedentária, na verdade. Porque aí era adolescência, anos de vestibular, outras coisas em foco, não havia tempo para isso. E em 2013, quando eu terminei a faculdade, tinha terminado a Martins Pena, eu falei, bom, acho que eu preciso praticar uma atividade física. E àquela altura eu já estava muito inclinada a enveredar, a arriscar uma carreira de atriz. Tinha 23 anos. E falei, bom, se é para fazer uma atividade física, que seja alguma coisa que me agregue artisticamente, né? Que possa contribuir com o meu trabalho na cena, que trabalhe a expressividade, que vá para além de só uma performance física, né? Ou esportiva, atlética. E aí falei, bom, eu vou tentar voltar para acrobacia aérea, que era uma das modalidades que eu praticava quando eu fazia circo adolescente e pela qual eu era apaixonada. E o meu primeiro contato, de novo, com os aparelhos aéreos, quase 10 anos depois, foi uma grande catarse, assim. Foi muito emocionante. Eu me lembrei o quanto aquilo me mobilizava, enfim, o quanto eu era apaixonada pela feitura, né? E aí, resolvo, então, me especializar também, né? Assim, buscar uma formação, buscar um trabalho de mais verticalização nesse processo de pesquisa ligado ao circo. E aí entro para o programa de formação do artista de circo, do Circo Crescer e Viver. Autorizada. Autorizada. Pelo médico. Faço o programa de formação, que tem uma duração de 3 anos. Em paralelo, entro para a Unirio também, para o curso de Estética e Teoria do Teatro. E é um trabalho de uma formação sem fim, né? Ininterrupto. E a gente segue, hoje a Multifoco que é a Multifoco Companhia de Teatro, que é a nossa companhia. Tá indo para os seus 14 anos. E para além desses espaços, eu acho que quando a gente se apresenta e fala dos espaços por onde a gente passou no nosso processo de formação, tem a ver com entender o trabalho do ator, da atriz, né? do artista, como um trabalho de formação e de investigação muito profundo, assim, né? Muitas pessoas têm uma ideia de que
ser artista é só uma coisa ligada a um dom, uma coisa intuitiva, e no entanto tem muito trabalho, tem muita pesquisa, e nós, como também educadores, né, professor e professora, entendemos esse lugar da educação também como fundamental, não só no teatro, é claro, mas nele inclusive. Ricardo Rocha, Prêmio Shell 2024. Ser indicado já é uma honra. Receber o Prêmio Shell é uma honra em dobro, na verdade. Você conseguiu conquistar o Prêmio Shell. Ricardo Rocha, e as dificuldades durante esse período inicial? Eita! O que eu gosto, toda vez que a gente fala da Multifoco, né, para estudantes ou para qualquer pessoa que se interessa pelo teatro, pelas artes em si, eu gosto sempre de falar um pouco desse lado também, porque é importante para todo mundo entender que não se cria nada sem trabalho, né? Qualquer pessoa que vai pensar alguma coisa ou que desenvolver alguma coisa precisa trabalhar muito para poder chegar, né? Um cientista, o padeiro, o artesão, não importa quem seja, o advogado, o médico, enfim, qualquer profissão, qualquer profissional precisa estudar muito. E trabalhar com arte no Rio de Janeiro, no Brasil, exige um trabalho muito, muito a conta-gotas, assim, né? A gente, você entender, né? A gente vai fazer 14 anos, vamos fazer 14 anos de grupo. Esses 14 anos a gente não constrói sozinho. No início éramos 4, eu, Bárbara, Viviane e Ana. Só que depois foram chegando mais pessoas. E a gente começou a entender que a Multifoco não era uma empresa privada, não era um grupo fechado. É um grupo que absorve, que aceita, que acolhe as pessoas que se interessam por esse projeto de coletividade. Porque pensar teatro no Rio de Janeiro, a gente sempre pensa na produção, nas produções de musicais, nas produções de grandes espetáculos, que são produções pontuais, que tem início, meio e fim, né? O projeto de uma companhia, ele tem um início. O meio, ele sempre vai sendo desenvolvido. E o fim, a gente não tá longe do horizonte, né? Tá longe, né? É o que a gente deseja, que o fim esteja longe. Mas, e que ele se renove, né? Que, sei lá, enfim. Agora a gente pensar nisso. Mas as produções, elas são pontuais. Um projeto de uma companhia é um projeto de coletividade, que exige trabalho contínuo. É como manter uma família, é como manter um relacionamento, que você precisa ficar cuidando de vários detalhes. Hoje somos 11 pessoas, 10 pessoas. Então, tem inúmeras coisas, assim. E a principal coisa, óbvio, que acho que todo mundo gosta de saber, assim, e como é que se mantém financeiramente isso tudo, né? Bom. Hoje, a gente, no início, como todo grupo, como todo projeto, ele começa com investimento. Então, o principal investimento nosso foi tempo. A gente nunca conta o tempo como um investimento, porque a gente sempre está pensando no valor financeiro da coisa. Mas eu me orgulho muito de falar que a Multifoco começou com R$12. R$12 custou o cenário, o figurino. 12? R$12. Como assim? Deu para comprar o quê? Compramos algumas coisas. A Areta Sadik, que foi a nossa primeira figurinista, ela fez milagre, assim. Também não ganhava. Não, a gente não ganhava nada. Ninguém ganhava nada. Nem ator, nem... Nada, e você fazia o quê? Naquela ocasião, éramos todos estudantes da Martins Pena. Ainda estudante. Então, a Multifoco, ela surge quase como um laboratório paralelo ao nosso processo de formação. Exatamente. Ali ainda tinha um caráter investigativo, né? Ainda a gente, claro, era um desejo de começar a sair para fora dos muros da escola, mas não tinha ainda esse caráter profissional, né? Assim, a gente estava começando a criar os caminhos possíveis para que aquilo se tornasse um trabalho, alguma coisa que pudesse retornar, mas como o Ricardo está falando, foi um período de investimento mesmo. Sim, e eu lembro que o nosso... E aí,
investindo tempo, começamos a fazer pequenos trabalhos que a gente chama de cenas curtas, né? De curta duração. São espetáculos que tem entre 15 a 20 minutos no máximo e que, na época, existiam muitos festivais de cenas curtas no Brasil inteiro. Então, a gente se debruçou. E eram festivais que eram excelentes para grupos iniciantes. Porque é uma forma de você circular com o trabalho, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua pesquisa. E se você ganhasse a premiação, era uma grana que... E conseguia ganhar alguma coisa. Conseguia, gente. E aí ia sobrevivendo. Esse momento dos festivais, né? Ainda há alguns festivais que são muito importantes, esses festivais de cenas curtas, mas a gente pegou um momento, de fato, de muita efervescência, né? E esses festivais, eles são um incentivo fundamental para os estudantes e para as estudantes de teatro que querem experimentar, que desejam se inserir no mercado, né? Assim, experimentar com mais autonomia, para além do que se experiencia ali dentro da escola, conduzido pelos professores e pelas professoras, mas de forma mais autônoma, mais independente, dando voz aos suas próprias inquietações, aos seus próprios desejos de falar, né? De performar, enfim. Faz, inclusive, um movimento aqui para que os festivais de cenas curtas retornem. Sim. Que são coisas muito importantes. Sim. E aí, em 2013, a gente conquista o nosso primeiro edital público. Que foi pelo Ministério da Cultura, que era um edital de intercâmbio, viagem e intercâmbio, em que a gente foi para um festival em Manaus. E aí fomos contemplados com R$10 mil. Foi o nosso primeiro... Que ano foi? 2013. Era uma graninha. Era uma graninha, não. Era um granão. Era uma graninha. Como a Viviane não gosta que eu fale, era um cascalho. O Aguinaldo Timóteo que dizia o cascalho. Mas a gente conseguiu, com esses R$10 mil, bancar as nossas passagens, ida e volta para Manaus. Éramos 4 artistas. Éramos 4 pessoas, exatamente. E nos pagamos uma pequena ajuda de custo e conseguimos fazer um caixa da companhia. Tinha ajuda de custo lá naquela época? Eu tenho até dúvida, hein? Tinha uma ajudinha. E conseguimos fazer um caixa para pagar a passagem. Para a companhia e compramos alguns equipamentos, uma caixa de som, alguns refletores. E ali foi o nosso primeiro momento de falar assim, caraca, 2013, agora a gente tem um primeiro edital, vamos atrás de mais. Bom, mas aí a Multifoco já existia há quanto tempo? Em 2013? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Em 2010. Bárbara Abirrian. Bonito esse nome, hein? Eu gosto. Bárbara, você falou do seu início, desde criança, a sua vocação para o circo, a sua inspiração em artes. Mas você tinha que estudar. Os seus pais queriam, naturalmente, não apenas um diploma, mas uma formação acadêmica. Conta essa história pra gente. Olha, talvez você saiba contar essa história melhor do que eu, hein? Acho que você está falando do processo paralelo, né? Junto à escola de teatro. Você começou a escolher uma profissão, não é isso? Sim. Porque a sua profissão mesmo, o seu sonho mesmo, era ser atriz. A profissão que eu escolhi sempre foi essa. Essa de teatro. Mas aí você precisava de entregar aos pais, a família. Eles pediram. Um diploma, hein? Eles pediram. Aí eu fui fazer com carinho. Fez com muito carinho e, pelo que eu sei, passou em primeiro lugar. Todo o meu processo de formação regular, né? A escola que eu estudei quase toda a vida foi o Colégio de Aplicação do UFRJ. E só um detalhe, eu soube também que passou em primeiro lugar em matemática. Em matemática. Primeira nota 10 em matemática. Não, em português. Foi em português. Na história do CAP da UFRJ. Eu estudei no CAP da UFRJ. Ajudei um pouquinho, não? Que, com certeza. Que, tal como a Martins Pena é uma escola pública, uma escola de excelência, uma escola ligada à universidade pública, então, mais uma vez, reiterando aqui a importância, né, assim, das instituições, das políticas públicas na educação, que tornam a educação acessível, possível, enfim. E a importância de que elas sejam, de fato,
de fato elas formem, né? Que de fato elas propiciem educação de qualidade, que não é só ensinar português e matemática. Eu tive o privilégio de estudar no campo da FRJ, que é uma escola federal, ligada à FRJ, ligada a uma universidade, portanto, é uma escola pública que tem uma estrutura diferenciada, e é uma escola que incita muito a formação de um pensamento crítico, é uma escola que incentiva muito também as artes. Então, dentro do campo da FRJ, eu também passei longos anos estudando teatro, estudando música, estudando artes plásticas, que certamente foram coisas que seguiram nutrindo ali o desejo de pesquisar as artes, né? Para além disso, eu gostava muito de matemática. E escolheu uma profissão. Escolhi ali no ensino médio, naquele momento, né? E aí, será que dá certo? Será que esse negócio de fazer teatro é seguro? Será que dá pra viver disso, né? Todos esses desafios que o Ricardo tá apontando, a gente passa se perguntando a vida inteira. Mas no caso do adolescente, isso é ainda mais cruel, né? Assim, esse momento de ter que decidir o que você vai fazer pra vida. Depois a gente descobre que não é bem assim, que dá pra mudar de ideia, dá pra tentar de novo, dá pra testar outras coisas, mas naquele momento a gente vive muita pressão, né? E eu gostava muito de matemática, tinha muito medo de apostar todas as fichas numa carreira artística de imediato, tinha muitas dúvidas, isso é uma coisa que o artista vive muito, né? Assim, parece que a gente tem a necessidade de ter a aprovação do outro, precisa que alguém diga que seu trabalho é bom. O artista não faz uma prova que tem uma nota quantificada ali e diz você tirou 10, você tirou 8, você precisa melhorar, estudar mais isso aqui. O olhar pro artista, ele é um olhar sempre ligado ao que é sensível, né? Então não tem numeração, não tem quantificação. Então, especialmente o adolescente, ele fica com essa dúvida, né? Se vai dar certo, se é possível, se o trabalho que ele tem é suficiente. E aí, eu gostava muito de matemática, descobri uma carreira que se chamava Ciências Atuariais, que era uma área da matemática voltada para riscos, seguros, previdência e afins. Fui estudar. Fez o vestibular. Fiz Quantas faculdades? Fiz nas que eram possíveis, né? O adolescente, ele quer passar para alguma, então a gente faz para todas. Passei, entrei para a UFRJ. Passou em que lugar? Tem que falar tudo. Você já falou. História de vida. Não, falei do CAP, lá dos 10. Passei em primeiro lugar para a UFRJ, para o curso de Ciências Atuariais. Cursei. Num dado momento, assim que eu me formei na verdade, eu entrei primeiro para a UFRJ, logo depois para Martins Pena. E aí comecei a viver esse processo de dupla jornada do estudante, né? Eu estudava de manhã na faculdade e à noite no curso de teatro. À tarde tinha o estágio. E por isso também eu não fazia atividade física, fiquei sedentária por tanto tempo. E num dado momento, quando eu terminei a formação na Martins Pena, que era mais curta do que a UFRJ, eu fui fazer um espetáculo que foi fazer uma turnê, foi apresentar fora do Rio, foi apresentar em Brasília. A Resolvido, direção do André Paslene. Nessa peça você foi citada pela Bárbara Heliodoro. A gente recebeu uma crítica da Bárbara Heliodoro muito bonita. Eu li assim. um trechinho. Mas aí... E aí, nesse momento, eu me vi numa sinuca de bico, assim, porque enquanto foi possível manter as duas coisas em paralelo, eu fui mantendo. Mas chega um momento em que é preciso decidir, né? Em que é preciso escolher onde de fato você quer dedicar o seu esforço, investir o seu tempo, para que de fato você consiga desenvolver um trabalho de qualidade. E aí, naquela ocasião, então, eu saí do estágio, tranquei a faculdade, fui fazer a turnê. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, agora vamos resolver isso de uma vez por todas para eu poder, de fato, canalizar todas as energias para onde eu quero. E aí, voltei, concluí a faculdade. Desde então, passei a me dedicar exclusivamente às artes. E aí, não quis saber mais de ciências atuariais. Era uma profissão que pagava bem, né? Mas está feliz? Muito feliz. Eu sinto, isso é uma coisa que eu falo sempre, e embora seja importante ter muito cuidado também, eu acho, na hora de falar sobre isso, que eu sinto que o nosso trabalho, né, o trabalho do artista, ele é sabido, né? O artista, ele é muito pouco recompensado financeiramente. Salvo quando
você desponta numa carreira audiovisual, no caso do ator e da atriz eu tô falando, né? Que tem um pouco mais de estabilidade, ainda assim são altos e baixos. Você tem às vezes um excelente contrato e tempos depois você fica sem nenhum. A gente vê grandes artistas que fizeram história, que foram e são fundamentais na história da teledramaturgia brasileira, do audiovisual, vivendo situações muito difíceis hoje. Então, essa instabilidade ela é inerente à carreira do ator e da atriz, do artista de maneira geral. Mas, apesar disso, eu acho que a gente experiencia uma recompensa que não é só de ordem financeira, né? O fato de trabalhar com alguma coisa que move, que acessa a sensibilidade o tempo inteiro, né? Assim, de trabalhar com alguma coisa pela qual se tem tanto encanto, com tanto encantamento. O fato de poder falar muitas vezes de coisas que são tão duras, assim, que são tão cruéis, que é falar do nosso tempo, né? O papel do artista de alguma maneira, ser também um historiador do seu tempo. Mas poder falar sobre tudo isso sem perder o olhar de encantamento, eu acho que isso é um alimento para a alma também. Então, quando eu digo que é necessário um certo cuidado, é porque não se pode romantizar. Isso não substitui, isso não é mais importante do que olhar para isso como um trabalho, como uma fonte de renda. Os artistas precisam viver, precisam se alimentar, precisam pagar aluguel. Então, é um trabalho como qualquer outro, mas eu acho que a gente vive uma experiência de olhar para o mundo assim, e de prazer muito profundo com pensar as coisas, refletir com essa sensibilidade, que é muito particular, assim. A história de vida de cada um de vocês é muito, muito emocionante, né? De muita sensibilidade. Aí o Ricardo, como diretor, como ator, como cenógrafo, como iluminador, como técnico em som, quer dizer, fazendo tudo em teatro, ele, na companhia Multifoco, formada pelo grupo, incluindo Bárbara, Vivi e mais... Ana Luísa. Lá no começo, hoje tem mais... Hoje tem. Mais uma parte de time de futebol. Aí você começa a escrever peças de autores famosos internacionais. Sim. E começa a apresentar suas peças com a equipe, com o grupo, com os artistas da companhia Multifoco de teatro. E como é que isso acontece? Então, em 2013... 2012, para ser preciso, a gente viveu a tragédia de Mariana, né? Se eu não me engano, acho que foi 2012, talvez. Eu não vou lembrar, salvo engano. Mas 2012, os teatros do Rio de Janeiro, eles começaram a ser interditados por conta de normas técnicas. Por causa do incêndio de Mariana, isso disparou um alerta para o Brasil inteiro. E em 2012... os teatros começaram a ser fechados por conta de adequações, né? E os artistas começaram a ser expulsos, né? Ter suas temporadas interrompidas. E culminou que nesse início de 2013, eu encontro despretensiosamente na prateleira de uma livraria um autor chamado Matei Wisniewski, um autor romeno, radicado na França, né, um autor que fugiu do regime opressor de Nicolau Ceausescu lá na Romênia e se refugiou na França, né? Então ele é jornalista também, ele trabalha na Rádio França, né? Uma rádio da França, não sei qual é exatamente, mas e que um texto dele chamado O Último Godot, que é uma brincadeira que ele faz com um texto de um outro autor chamado Samuel Beckett, um irlandês, né, também radicado na França, chamado Esperando Godot, o texto. Então ele faz uma brincadeira com o autor encontrando a sua personagem. E ambos foram expulsos do teatro, né? E quando eu li esse texto numa viagem de ônibus, eu falei assim, caramba, esse autor fala para o nosso tempo. Esse autor está falando para o nosso tempo sobre coisas que estão no Rio de Janeiro. E aí, rapidamente, eu cuidei de ir atrás de toda a literatura dele, de toda a obra, toda a peça dele publicada no Brasil. Recentemente publicada no Brasil, porque foi publicada em 2012, 2013. E a gente se apaixonou.
distribuí o texto para Bárbara, para Viviane, para Aninha, e a gente se apaixonou pelo texto, pelo autor, e começou a se debruçar nas peças dele, né? E aí surgiu um projeto que existe até hoje, chamado Projeto Matei Wisniewski, que é um projeto que contempla a montagem de 3 obras dele, que a primeira obra dele é uma releitura que a gente faz de alguns trechos de textos dele, chama Crônicas para uma Cidade ou Amanhecer Abortado, que estreou em 2015 no Sesc São João de Meriti, com apoio do Sesc, e em 2016 na sede das CIAs, nas sedes das companhias, na escadaria Celaron, ali na Lapa, que é um espaço que foi fundado por uma outra companhia, que é a Companhia dos Atores, que é uma companhia importantíssima para a historiografia do teatro moderno no Rio de Janeiro, né? O teatro contemporâneo no Rio de Janeiro. Em 2016, a gente tem a oportunidade de ser contemplado pelo nosso segundo edital, e é um edital mais robusto, de R$60 mil, para a montagem do segundo espetáculo, que se chama A Palavra Progresso, Na Boca da Minha Mãe Soava Terrivelmente Falsa, um espetáculo que fala sobre a Guerra dos Balcãs, e aí, fatidicamente, em 2016 para 2017, né, a gente tem a mudança, tem a alternância de gestão na Prefeitura do município do Rio de Janeiro, e a gente, como vários outros artistas nessa época, projetos inclusive, recebemos um calote do poder público. Então foram 202 projetos, 204, uma coisa assim, de projetos que foram caloteados em 2016 para 2017. E aí em 2017 a gente precisou ir atrás de um novo financiamento para montar o espetáculo, não desistir, né, de seguir a trajetória. E aí participamos de um festival chamado Festu, que é uma vez um festival de cenas curtas. Mais uma vez um festival, e o Festu, que é um festival de teatro universitário, a gente ganha o festival. E aí o prêmio A companhia Multifoco ganha o festival com que peça? Chama O Povo, o Rei e o Bufão do Rei. Ganha o festival. Ganha o festival. E aí esse festival, o prêmio era uma verba generosa para montar um espetáculo. Legal dizer que O Povo Rei e o Bufão do Rei era um fragmento do Crônicas para uma Cidade, um Amanhecer Abortado, que na verdade foi o que deu origem ao espetáculo, né? Sim. Ele foi montado em cena curta para circular pelos festivais, porque para além de ser um espaço de experimentação, os festivais são espaços de debate, né? Assim, tem muita conversa entre os artistas, de diferentes gerações. E aí é ele que leva a gente pro Festu, que é um festival que existe, é um festival que acontece todos os anos, um festival importante também aqui na cidade. E aí com ele a gente consegue montar a Palavra Progresso. E aí a gente recebeu esse prêmio e conseguimos estrear em 2018. Peça premiada. Exatamente. Aí conseguimos estrear em 2018 a Palavra Progresso. E aí em 2018 a gente foi para a Mostra Fringe do Festival de Curitiba. E fizemos 3 ocupações em teatro público, né? No Teatro Sérgio Porto, no Teatro Zimbinski, no Teatro Gonzaguinha, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a gente pôde ver as 2 peças acontecendo, né? Tanto Crônicas quanto Palavra Progresso. Foi uma ocupação que teve esses 2 espetáculos, mais oficina, mais uma exposição. E no final de 2018, a gente monta a última parte dessa trilogia, que se chama Migrantes, né? Que é uma peça que era a peça mais recente do Wisniewski, né? Do Matei Wisniewski, que é lançada em 2017. Para ele, como jornalista, né? Fez uma extensa pesquisa sobre a crise da migração em 2015 na Europa e escreveu esse texto a partir de vários depoimentos e tal. E em 2018 a gente estava passando uma crise também aqui no Brasil de migração, que era o problema que estava acontecendo na Venezuela, né? E várias pessoas venezuelanas estavam vindo para o Brasil como uma espécie de fuga, de refúgio, de melhores condições de sobrevivência mesmo. E a gente estava nesse período de muita tensão no Brasil do que foi 2018, né? Com a eleição, com as pessoas migrantes vindo para o Brasil. E a gente falou assim, não, a gente precisa falar sobre isso. Então, as pessoas vindo para o Brasil e sendo tratadas aqui muitas vezes com muita hostilidade, Exatamente. Então a gente se debruçou sobre isso. Então esse foi o projeto Wisniewski.
E logo depois, nessa trajetória, a gente começou a entender que a gente precisava olhar para a gente enquanto dramaturgia, né? Olhar para a gente, que eu falo, olhar para o Brasil, olhar para as pessoas que compunham a Multifoco, porque a gente também tinha as nossas narrativas, né? E em 2019 a gente faz... a gente faz um espetáculo com patrocínio do SESI, da Firjan SESI, chama O Cavaleiro Amarelo, que tangenciava a questão do HIV e AIDS no Brasil, especificamente. E aí, rodamos em 2019, fomos para Paraná, fizemos uma circulação grande, fizemos várias apresentações, e em 2020 veio a pandemia, né? E aí, em 2020 a gente ia completar 10 anos. A gente completou. Completamos 10 anos, mas a gente ia completar com um evento, com mostra de repertório, com aquilo, e tudo foi por água abaixo. Mas a gente tinha uma missão, assim, manter a ideia de uma companhia latente, uma ideia de uma companhia viva. Então foi um momento que o mundo inteiro se recolheu para entender esse momento, né? Um momento muito duro na nossa história, mas de muito aprendizado também. E foi esse momento, em 2020, que a gente começou a virar a chave com a companhia, né? Começamos a entender as perspectivas de como a gente queria se projetar nos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? Então foi um momento também de muito aprendizado, porque uma companhia de teatro, ela se mantém pelo encontro, né? Eu encontro Bárbara, a gente se encontra numa sala de ensaio, a gente se encontra nas ideias, nos pensamentos. Mas em 2020, quando a gente está isolado em nossos apartamentos, em nossas casas, a gente não tem um encontro, né? Até vir as primeiras experiências com online, até as primeiras digitais, a gente não tinha essa... A gente se encontrava pelo Zoom, né? Que era a plataforma mas para pensar a companhia. Então, nossa missão em 2020 foi pensar um projeto de companhia e continuar mantendo ele vivo. Então, e que bom que a gente conseguiu fazer isso, que bom que a gente, diante de tantas dificuldades, diante de tantos trabalhos, a gente conseguiu manter esse projeto vivo, né? Bárbara Birrian, vamos falar um pouco de peças em que você participou. Teve alguma premiada, além dessa citada pelo Ricardo? Em 2017, eu estreio com outro coletivo, que é o Coletivo Porto, que é um coletivo parceiro da Multifoco, um espetáculo infantil chamado Tagarelando. Na verdade, um espetáculo para a família, né? Porque o espetáculo infantil, historicamente, foi muito estigmatizado muitas vezes. Eu falei lá no começo, né, que eu fazia remontagem de clássicos. Isso, por muitas pessoas, foi feito de maneira muito pouco cuidadosa. E a gente vê algumas peças infantis com pouco cuidado, que muito mais replicam o que se vê na televisão, nos filmes, do que propriamente fazem uma investigação de linguagem teatral, que é o que o teatro como linguagem se propõe, né? Mas algumas peças pensadas para a infância, para a juventude, para a família, são muito cuidadas, assim, recebem o mesmo respeito que o teatro adulto, que muitas vezes é visto como um teatro maior, né? E interessam a todo mundo, elas só não têm censura, todo mundo pode assistir, mas tratam de temas às vezes também muito profundos, enfim, e vão dizer para cada público de uma maneira diferente, né? A criança vai receber uma leitura, o adolescente vai ler de um outro jeito, o adulto vai entender camadas que os outros públicos talvez não. Então, em 2017, estreia um espetáculo chamado Tagarelando, com um parceiro da Multifoco Companhia de Teatro, que é o Fábio Lacerda, que está com a gente também, direção do Anderson Rosseno, que também é um grande amigo, de um projeto, na verdade, que eles já pesquisavam há muitos anos, já tinha sido uma contação de história, e aí em 2017 a gente resolve montar como um espetáculo para colocar no circuito, assim. E aí esse espetáculo no ano seguinte ganha o prêmio CBTIGE, nas categorias de melhor atriz protagonista e de melhor preparação corporal. E o CBTIGE é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Então é uma instituição também muito importante no sentido da valorização do teatro para criança, que tem esse prêmio que é mais um meio de exaltar, né, de enaltecer os artistas que estão dedicados a essa linguagem. Esse espetáculo ganhou o prêmio, então. Sim. E a atriz, você ganhou também o prêmio? Sim. Agora, e em 2018, não sei se foi no ano seguinte,
eu fiz um espetáculo no CCBB que também ganhou o prêmio de melhor cenografia, que foi o prêmio que o Ricardo ganhou agora, o prêmio Shell, que era um espetáculo chamado Solo. 18? Direção 2018. Mas ele ganhou um prêmio... Não, 2019. Foi Ganhou 2019. um prêmio também? Esse espetáculo? O Solo ganhou o prêmio de melhor cenografia, prêmio Shell de melhor cenografia. Isso mesmo. E aí foi 2019 para 2020, né? Quer dizer, o Shell não foi o primeiro prêmio. Falei pra ele que eu sou pé quente com cenografia no Shell. Ou então, esse prêmio Shell não foi eu que fiz o cenário. Não, esse não foi dele. Não foi meu o cenário. Não, esse não foi do Ricardo. Não foi meu. Qual? Não, esse solo que a Bárbara fez... O solo não foi seu? Não foi meu. Eu só tava ali de plateia. O seu? O meu foi do EI agora. Tá. Bárbara, relembrando tudo isso, essa história de vida de cada um de vocês, uma história realmente que a gente assiste, ouve com muita sensibilidade, porque vê a sensibilidade de vocês. Quando você se forma no CAP, né? No CAP, parece que teve um problema. Que tipo de problema que aconteceu lá? Na escola, né? Você já era atriz? Eu já fazia teatro. Não profissional ainda? Não. Quer dizer, já tinha tido algumas experiências, né? A própria peça que eu falei que fez uma temporada, então de alguma maneira aquilo ali é uma primeira incursão no teatro profissional. Depois fiz um espetáculo que chamava As Aventuras de Toque e Cezoquinha, que era um espetáculo todo feito por crianças e adolescentes, direção de um adolescente, preparação vocal. Era um projeto muito legal que fez o Circuito Sesc, isso ali em 2004, 2005. Mas eu considero que, de fato, minha carreira profissional se inaugura na Martins Pena, né? A partir da Martins Pena. Na minha formatura na escola, um pequeno grupo de alunos... Alunos formandos fizeram arte. Eu não acho que é muito leviano dizer que eles fizeram arte, porque a arte é uma coisa muito bonita. Arte. Que tipo de arte? Um pequeno grupo de alunos, de estudantes, adolescentes, distribuiu imagens de revistas de mulheres, enfim, de revistas sensuais pelas paredes da escola, que foi um momento muito delicado, assim, porque é um espaço de educação, é um espaço pedagógico, é um espaço que precisa ser preservado, um espaço eram adolescentes, mas é um espaço que recebe crianças. E isso foi visto pela direção da escola na ocasião de maneira... claro, foi tratado com a dureza, com alguma dureza, que era fundamental, mas como punição, para todo o ano, os alunos tiveram a sua colação de grau suspensa. Então, esses e todos os outros quase 90 alunos que estavam concluindo o seu ensino médio naquele ano não tiveram a sua cerimônia de colação de grau. Eu, inclusive. Você estava envolvida, então, também? Eu não estava envolvida. Eu mal sei quem eram as pessoas. Mas, enfim, entendeu-se naquele momento que esse era o modo adequado de punir para ensinar esses estudantes de que não se deve proceder desse jeito. Eu questiono, né? Eu tenho minhas dúvidas de que a punição nesses moldes para um grupo de adolescentes... Também não vou questionar, não. Apenas citei. Mas foi suspensa, então, a formatura. A solenidade de formatura. Sim. Não teve. Não teve. Fui ter a minha primeira colação de grau na Martins Pena, que foi muito emocionante. Isso foi e depois na faculdade. E depois na FRJ. Mas tem sentido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho agora, já que a gente fala de teatro. É claro que não é do tempo de vocês, nem do Ricardo jovem, nem da Bárbara jovem. Tempo do teatro de revista. Vocês têm alguma noção do que aconteceu na época, do que representa o teatro de revista, o que representou o teatro de revista? Hein, Ricardo? E Bárbara também. É uma boa pergunta, assim, porque início de 2023 a gente foi contemplado com um prêmio de pesquisa e investigação, né, de manutenção de companhia, no qual a gente se debruçou sobre a pesquisa do teatro de revista no Brasil, né? Foi a partir de uma revista, de um
jornal, né? Um tabloidezinho de 1900... Não vou lembrar a data, chamado A Comédia 60, Social. Década de 60, eu acho. Não, 1870. 1860. 1860. Mas o teatro de revista durou até anos 70. Não, até hoje a gente tem influência do teatro de revista. Com ênfase. Você, Teatro Recreio, João Caetano, todos os teatros do Rio de Janeiro, e alguns teatros que não existem mais. Aquele lá, hoje funciona a TV Brasil, a antiga TV Educativa, aquilo era um Teatro República. E várias peças, você assistia a peça todo dia tinha uma peça nova. E os atores, as atrizes da época, né, famosos, muito famosos na época, Renata Fronze, Nélia Paula, Virginia Lani, e tantas outras que eu não vou citar todas, que eu não vou me lembrar. Mas eram atrizes e atores famosíssimos na época. O pessoal vinha do interior para assistir os espetáculos e tinha fazendeiro que ficava na primeira fila para namorar a principal atriz ou a atriz mais bonita, né? Para tentar. Era assim que a banda tocava. Mas... E aí a gente fez essa pesquisa, né? E aí nos debruçamos sobre a Comédia Social, que é esse jornal, né? Que era bem satírico. E que já tinha ali, de alguma forma, um apontamento sobre o teatro de revista. O teatro de revista, ele, nas revistas de ano de Arthur Azevedo, né, ele era quase como o que aquela Fantástica não, mas a retrospectiva que a Globo faz era como se fosse uma revista de ano. Então, quando eu falo que o teatro de revista ainda está presente no nosso cotidiano, é esse modelo, né? Porque o teatro de revista era quase uma retrospectiva, nas revistas de ano de Arthur Azevedo, era quase uma retrospectiva do que aconteceu naquele ano. Então, tem o teatro, uma peça de teatro de revista de tal ano, aí mostrava toda a vacina, a revolta, mostrava a jossa toda que acontecia no Brasil naquele momento. E o teatro de revista, né, para o Brasil, é porque a gente gosta muito do que vem de fora, né? Então, mas o teatro de revista é a nossa Broadway. O teatro de revista é a fonte de informação do teatro cantado, do teatro dançado, do teatro musicado, né? Martins Pena, que é o que dá o nome à nossa escola, a nossa escola de formatura. Martins Pena era um grande autor e que também pensava música em cena. Ele era um revolucionário para sua época. Então, o teatro de revista, ele é uma linguagem do teatro muito viva hoje em dia. Mas você assiste pouco, Ricardo. Oi? Teatro de revista você assiste pouco. Hoje em dia, porque a linguagem é isso, né? A gente viveu um momento, né? E acho que a gente está vivendo um pouquinho menos, mas a gente viveu um momento em que os espetáculos da Broadway, e continuam vindo, estão sendo trazidos para o Brasil. E sem se dar conta de que no Brasil a gente já tinha essa coisa, mas a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então a gente fala, vamos trazer o da Broadway, porque no Brasil a gente não tem esse teatro. Mas a gente temos grandes autores e autoras, né? Claro que só chegam pra gente os autores, mas existiam autoras de teatro de uma época que diz muito sobre a história do Brasil, né? E o teatro de revista, ele é uma base fundamental no nosso teatro, né? De um momento, inclusive, anterior ao surgimento da televisão. Então, era o espaço, era o trabalho dos atores e atrizes, né? E muitos puderam viver de teatro, que é uma coisa que hoje em dia se fala tanto. Não é possível viver de teatro. Muitos artistas naquela época viviam de teatro porque era o lugar que as pessoas iam, né? Assim, o que hoje a gente tem acesso na televisão, no cinema, no celular o tempo inteiro, o espaço de partilha, né? Assim, de entretenimento conjunto, partilhado, era no teatro. Frequentemente no teatro de revista, que era uma linguagem muito forte naquela época. E há a história de grandes artistas que depois foram também para as outras linguagens, mas é um marco fundamental na história de um teatro que falava muito sobre as coisas que aconteciam aqui, né? Não só peças importadas, dramaturgias de outros autores. Mas e é uma época das companhias Mombembes, né?
as companhias de repertório, Mambembe, as companhias que rodavam o interior do Brasil, rodavam o interior do Rio de Janeiro e que, de alguma forma, ensinaram para essas companhias de hoje, né, as companhias atuais, o que é ser uma companhia, né? Tem uma peça do Arthur Azevedo, se não me engano, né, chamada O Mambembe, que fala exatamente dessa relação, né? De uma trupe de amadores, né? É bem legal pensar nessa palavra, amador e essas duas palavras, amador e profissional, né? Porque amador no teatro, durante muito tempo, é um termo que se usa como de maneira pejorativa, né? É muito amador, muito... Mas pensar, amador é quem ama, né? Então... Amador. Amador é quem tá... Então, fazer teatro amador é fazer um teatro que se debruça no amor daquilo ali, né? O amador... Porque, veja bem, tem um cantor aí, compositor, Silvio Brito, lançou uma música dizendo que o governador... O administrador. Amador. Administrador. Sim, o amador administrador, porque são muitas dores no teatro. E essa ideia do teatro profissional é isso, né? O teatro profissional. E aí que surge com o Procópio Ferreira, não com o Procópio Ferreira, né? Mas nesse momento do Procópio Ferreira, né? Em que os grandes atores e as grandes atrizes tinham as suas próprias companhias. E que era uma forma deles profissionalizarem o teatro, né? E o teatro passa por esse momento de profissionalização do produtor, né? Do administrador do teatro, né? Então... O empresário teatral surge nesse momento, né? Então, acho que o teatro de revista, né? A história do teatro brasileiro, ela é uma história muito potente, assim. É uma história... que é a nascente do que a gente entende hoje como televisão, telenovela, né? As grandes atrizes que a gente tem, como Fernanda Montenegro, começaram na rádio, né? Então, a rádio, a rádio, o teatro, a televisão, eles deviam ser estudados em todas as escolas de formação do ator e da atriz no Brasil. Ricardo, Bárbara, o radioteatro, na época, que era ocupado nos estúdios de emissoras como a Rádio Nacional, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Tupi, os radioatores eram famosíssimos. E as vozes marcantes, eu cito, por exemplo, Álvaro Aguiar, que simbolizava na época o anjo, As Aventuras do Anjo, né? Jerônimo, o Herói do Sertão, tinha um Rangel, né? Rangel. E o sobrenome era Rangel. Que o Brasil assistia sem perder um capítulo. Jerônimo, que tinha uma apresentação melhoral, que contra dor de cabeça. Chega primeiro, apresenta Jerônimo, o Herói do Sertão. Aí o Brasil parava para assistir o Jerônimo, Herói do Sertão. Era incrível isso. No rádio que você citou há pouco, na Rádio Tupi, tinha o Capitão Atlas, na Rádio Nacional, o Direito de Nascer, que depois foi para a televisão. O Direito de Nascer, rapaz, dizem não, é verdade, que a sessão do cinema só começava depois que terminava a novela. E tinha na antessala lá dos cinemas, tinha um aparelho de televisão para assistir o Direito de Nascer. Mamãe Dolores, Albertinho Limonta, a atriz lá. Era algo incrível mesmo. E depois foi para a televisão. Sim. Mas começou no rádio. Mamãe Dolores era realmente... E ainda voltando, retroagindo ainda no tempo, os pontos no teatro você não pegou como autor, como um diretor de uma companhia de teatro, mas tinha os pontos. Sim. Não tinha? Tinha. Os palcos. Tinha. Embaixo ficava lá o ponto. E como é que era? Você leu sobre isso? Sim, acompanhou. Sim. Mas até hoje a gente tem isso, só que é um pouco mais moderno. Agora, como é que é o ponto? Então, tem o ponto...
explicando o ponto, né? O ponto é uma pessoa no teatro, né? Do início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, ainda tinha a figura do ponto, que é... Embaixo do palco. Bem no proscênio ali... No palco tinha um elevadozinho. Um elevadozinho que ficava uma pessoa embaixo, ali dentro, embaixo, acompanhando a peça com o texto na mão. E às vezes lendo, né? Também. Exatamente. E aí, quando um ator ou uma atriz em cena não lembrava do texto, ele soprava o texto e a pessoa ia lá e falava o texto. Tinha o script todo. Tinha o script todo. Mas por que isso? Porque tinha uma coisa no início do século XX que os grandes atores e atrizes de teatro, eles não compareciam ao ensaio. Então... Eram os grandes atores, famosos. Eles não compareciam ao ensaio como todos os outros. Então eles ocupavam o centro do palco. Então, muitas vezes, o restante do elenco ensaiava na periferia desse centro, do que era destinado aos grandes atores e atrizes. E essas pessoas... É isso, né? Antes dessa profissionalização, antes de entender que você precisava ir para o ensaio decorado com texto decorado, existia o ponto, né? Mas hoje, na modernidade, o ponto é uma coisa um aparelho que se coloca no ouvido. Ponto eletrônico. Um ponto eletrônico, ou uma pessoa que fica sentadinha ali, que vai te acompanhando, que vai acompanhando o texto, né? Geralmente é a pedido de um ator ou de uma atriz, ou mesmo como uma escolha estética da encenação, né? Mas isso é tudo muito curioso a gente pensar nessas... Por isso que eu falo que a importância da gente estudar essa história do teatro brasileiro, né? Porque até pra gente inventar coisas na contemporaneidade, no momento atual, a gente precisa saber da história, saber de onde veio, saber, mesmo que você diga não, eu vou deixar isso aqui quietinho porque não me diz mais nada sobre hoje, mas é importante saber. Claro que interessa. Saber da onde veio. Lógico. Saber quem são as pessoas que te influenciam, que te inspiram, porque a gente não pode ignorar a história dessas pessoas, né? Eu costumo falar que é uma imagem, que tem uma diretora francesa, diretora de uma companhia que tem mais de 60 anos, né? Chamada Ariane Mniskine, é uma diretora, e ela é diretora do Teatro du Soleil, que é uma companhia francesa de muita referência no mundo inteiro. E ela... Tem a ver com o Cirque du Soleil? Não. O Cirque du Soleil é uma companhia de circo canadense e o Teatro du Soleil é uma companhia de teatro francesa. E ela fala que fazer teatro é olhar para o horizonte sobre os dos gigantes que chegaram antes da gente. Que não é fácil, hein? Tem que subir no edifício. Exatamente. Então a gente olha... Então quando eu penso uma peça, quando eu penso uma direção, quando eu penso uma iluminação, um cenário que seja, eu sempre estou olhando para as pessoas que são referência para mim, né? No Brasil a gente tem... No campo da iluminação tem Aurélio de Simone, Jorginho de Carvalho, na cenografia tem José Dias, tem na direção... Cenografia não tem um Deschamps também? Tem também. Tem, pai de um grande amigo meu, Felipe Deschamps, grande amigo meu. Elias Bauer, tem muita gente, tem a própria Rosa Magalhães, tem uma série... Rosa Magalhães ela é campeã várias vezes em desfile de escola de samba. Sim, então tem vários nomes que são esses gigantes que cruzaram a caminhada, né, das artes cênicas, que quando eu vou pensar uma coisa, eu vou subo nos ombros dele e olho para o horizonte dessas pessoas, tentando entender que mundo que eles enxergam para poder criar o nosso mundo, né? Criar a nossa história, né? É uma demonstração de humildade, claro, né? Hugo, vamos mostrar um pouquinho das cenas do teatro, Hugo. Hugo é o nosso companheiro aqui de trabalho e vamos mostrar algumas das cenas e vocês narram, por favor. Tá ok, Hugo? Você coloca e eles narram. Ali é o quê? Essa é o Povo Rei e o Bufão do Rei. Fala aí, Bárbara. O Povo Rei e o Bufão do Rei é o fragmento do Crônicas para uma Cidade ou Amanhecer Abortado que a gente falou. Essa imagem é dessa cena sendo apresentada no Festu, que foi o festival que o Ricardo citou.
Não ficou com medo de cair dali, não? Eu faço isso Já com era alguma profissional? frequência. Já era profissional de circo? Sim, e essa cena curta foi a que deu origem à montagem do espetáculo A Palavra Progresso na Boca da Minha Mãe Soava Terrivelmente Falsa. Muita cena. Depois do calote. Tem mais, Hugo? Da prefeitura. Ali é o quê? Um salto no tempo, hein? Essa daí é a última, é a penúltima peça que a gente fez. Foi essa que ganhou o prêmio Shell, né? Ali... Esse cenário aqui. Esse cenário aí, que é as pessoas chamam de vários nomes. Chamam de cuia, chamam de bacia, chamam de concha, tigela. Você chama de prêmio Shell. Não, eu tenho um nome para esse cenário que chama Virginia. Virginia em homenagem a uma autora inglesa que eu sou apaixonado, se chama Virginia Woolf. Mas esse aí é um espetáculo de circo. É o nosso primeiro espetáculo de circo, porque desde 2014 a gente investiga a linguagem, o hibridismo entre circo, teatro e dança, e esse aí é o primeiro espetáculo de circo. Aqui a gente tem o Fábio, o Palu, Fábio Lacerda, Palu Felipe, Bárbara, ali a gente tem o Vinícius Mouzinho, e em cima do Vinícius Mouzinho a gente tem a Ana Lu Faria, que é uma artista circense e atriz cega. Cega, eu assisti o espetáculo. Lindo espetáculo. E ela é uma figura muito importante para esse trabalho, porque foi ela que nos mostrou as possibilidades e as perspectivas dela de se pensar a cena circense, de se pensar a cena teatral. Esse espetáculo durou um mês ou mais, né? Esse daí a gente estreou... CCBB, que estreamos no Teatro 1 do CCBB. Principal sala de teatro do CCBB. Exatamente. Estreamos no Teatro 1 do CCBB e ficamos um mês em cartaz. Casa lotada todo o mês inteiro. Casa lotada. Casa lotada. Foi delícia essa temporada. Foi uma temporada muito boa e muito importante para a história. Fortaleceu a Multifoco, a companhia. Com certeza. É um marco na história da companhia. É um marco porque o CCBB é importante falar, né? E é importante falar também que uma companhia ela não se cria só com as pessoas, né? Ela cria com parcerias, né? Então a gente tem parcerias muito firmes, assim, atualmente, né? Temos uma parceria da Firjan SESI, do CCBB... da própria Martins Pena. Da própria sempre Martins foi uma parceira Pena, fundamental. Exatamente. E com os editais da prefeitura. Então, a construção dessas parcerias institucionais é muito importante para a sobrevivência de uma companhia. Da cultura, né? Sim, da cultura, especialmente da cultura. Sem esses espaços, a gente ali não consegue. Tem outra cena. Sim. Essa é o Povo Rei, o Bufão do Rei. Hein? Essa é o Povo Rei, o Bufão do Rei, a cena que a gente falou antes. Que é bonito ver, né? Porque essa cena é um fragmento do primeiro espetáculo da companhia. Continua a Bárbara lá em cima? Segue sendo eu. E essa anterior é do ano passado, 2023. E essa cena? Essa é A Palavra Progresso, na Boca da Minha Mãe Soava Terrivelmente Falsa, que foi um espetáculo montado a partir do prêmio recebido com o Povo Rei, o Bufão do Rei, um espetáculo já da pesquisa da investigação na obra do Matei Wisniewski, espetáculo que estreou em 2018 e que a gente segue fazendo até hoje. Tem mais, Hugo. Hugo, fica por tua conta e tem mais aí. Essa também é uma cena de Palavra Progresso. Aqui é o Fábio Lacerda na frente. Atrás tem Eric Tuller, Luan Vieira, eu, Camila Zampier e Viviane Pereira. Hugo, anterior que você colocou, Hugo, essa aí. Quer falar, Richard? Esse é a continuidade. A gente gosta de continuidade, né? Então a gente começa uma trilogia circense que muito inspirada num vulcão islandês, né? Chamado Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Que são 3 palavras em islandês que significa ilha, vulcão e montanha, e geleira, né? É uma trilogia, então. É uma trilogia. Então essa é a primeira parte, primeira parte ilha, estreou no CCBB. E ganhou o prêmio Shell. Eu ganhei o Shell. E essa daí é a segunda parte, chamada Fiatla, segunda parte, o vulcão. E esse é um espetáculo que investiga... Quem está lá? Aquele é o Vinícius Mouzinho. É o Vinícius Mouzinho, é nosso... Ele é músico também. Ele é músico. Excelente músico, ator. É a Bárbara. Bárbara Birria. Então esse é um espetáculo também de circo. Então a trilogia é circense, né? Então a gente espera que esse ano, ou ano que vem, início do ano que vem, a gente consiga desenvolver a terceira parte, né? Que é a última. É com você, Hugo. Tá lá. Esse é Migrantes. É o espetáculo...
Na verdade, ele estreou na sua primeira versão em 2018. No final do mesmo ano em que a gente estreia a Palavra Progresso, a gente monta o Migrante, que é o terceiro espetáculo, a partir da obra do Matheus Neck, como o Ricardo falou, era a obra mais recente dele lançada na ocasião. E esse espetáculo, no ano passado, em 2023, ele ganha uma nova roupagem. Então, essa já é a versão mais recente. O Ricardo faz o mestrado dele a partir dessa obra, a partir do texto do Matei, do Migrantes. Então, depois a gente apresentou o quê? 2018, 4 anos depois, depois de uma pandemia, né? Quando a gente se debruça sobre essa obra de novo, a gente entende que outras coisas precisam ser debatidas sobre esse tema, e esse espetáculo recebe uma nova montagem. Então, essa imagem é do Migrantes, versão 2023. Estão em cena Camila Zampier, Vinícius Mouzinho, Fábio Lacerda, Viviane Pereira, Eric Tuller, Diogo Nunes e eu. Antes, Hugo, essa aí, que cena é essa? Essa é uma cena de Migrantes também. É uma cena de Migrantes, desse espetáculo que a Bárbara falou. É um espetáculo bem importante, assim, pra gente também, porque ele finaliza um ciclo de trilogia, né, da obra do Matei, mas também faz a gente olhar para uma questão muito latente no mundo, que é a questão da migração, né? Que é a questão a migração provocada pelas guerras, né? A gente está tendo uma guerra agora na Ucrânia, temos uma guerra na Palestina com Israel. Então a gente fica pensando essas fugas, né? Essas migrações provocadas por essas guerras e por outras guerras, pela fome, que a fome também é uma guerra. Enfim, então é uma obra muito importante que faz ampliar o nosso olhar para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Como isso impacta no Brasil também, né? A gente sempre é movido por essas questões, né? Tem mais, Hugo? Também Migrantes, Diogo Nunes em cena. Migrantes também. Migrantes tá bombando, hein? Esse é Fiatla, segunda parte do Vulcão. Você está fazendo que tipo? O que é? É um tecido aí? Não é bem um tecido, porque em ambos os espetáculos... Que posição é essa? Que tem nome no circo? Uma espacata, mas Qual o nome? Um espacate, né? Uma abertura em quarta posição, mas é num aparelho aéreo, que não é exatamente um tecido, porque o tecido ele é uma fazenda específica, né? Que é a Liganete. E esse aí é um algodão cru. Entendi. Então, ambos os espetáculos de circo da Multifoco têm essa característica de investigar aparelhos não convencionais. Então, a gente não usa um trapézio, uma lira, os aparelhos que tradicionalmente a gente vê no circo. A gente monta estruturas e, a partir delas, investiga a acrobacia. A equipe. Essa é uma parte da equipe. Falta gente aí, mas... Falta gente. Mas é uma parte... você vê, né? A equipe da Multifoco. Exatamente. Aí tem 3, 6, 9... Tem 13. Tem 13 pessoas. Tá faltando aí Clarissa Menezes, nossa produtora. Uma das nossas produtoras, Fernanda Xavier, tá ali embaixo, que é também... Faltando a Vivi Dias também. Viviane Dias, que faz com a gente as mídias sociais. Sim. Tá faltando gente, certamente tá faltando mais gente. E ali é legal dizer, naquela imagem anterior, que ali a gente tem atores e atrizes, quase todos são atores ou atrizes, na verdade, mas tem o Daniel De Bortoli, que faz o nosso trabalho todo audiovisual, de fotografia, de filmagem. Zeza, que além de ator da companhia, agora está assinando a dramaturgia do próximo trabalho. Então, o Paulo Felipe, que está ali em cima, é intérprete em Fiatla, mas é também o nosso diretor de movimento. Então, tem funções Carol múltiplas Futuro. aí. Carol Futuro, nossa preparadora vocal, também atriz. O Diogo Nunes, que é ator, está ali em cima, entrou para a companhia com o trabalho dele de fotografia. Camila é produtora também, enfim. Então, tem artistas de múltiplas linguagens, investigações pessoais que são fundamentais para a composição desse grupo, fora as pessoas que não estão nessa imagem, que são também importantíssimas. E aí, o Hugo está descobrindo várias. Não, esse projeto aí, ele é o nosso xodó, assim. Essa daí é uma apresentação que a gente fez para a escola, que está dentro de um projeto que a gente já realizou 2 edições dele, que chama Circulação Multifoco com as Escolas, que é um projeto em que a gente apresenta espetáculos de repertório da companhia, mas com as escolas públicas do município e do estado, né? Então a gente vai até a escola, faz essa parceria com a escola,
antes de apresentar o espetáculo, a gente vai na escola, conversa com os estudantes, com aqueles grupos que vão assistir o espetáculo. Depois a gente manda um ônibus para a escola, busca esses estudantes, transporta eles para o teatro, aí eles fazem uma visita técnica pelos bastidores, assistem o espetáculo, depois a gente tem um bate-papo com eles, com elas, e ele bota no ônibus e vai para a escola de novo. Ali está a marca da Multifoco na camisa. É. E é importante dizer que esse é um projeto que frequentemente se dá em zonas periféricas da cidade, e fora dela, a gente já fez também na Baixada Fluminense. E a apresentação é gratuita, né? Exatamente. É uma apresentação gratuita, com o ônibus para levar os estudantes, com lanche para que eles retornem à escola, com essa conversa. Então, de fato, esse é um show da companhia. E aqui tem a presença também da Cláudia Schelke, que é uma grande parceira da companhia, que é uma intérprete e tradutora em Libras, e que esteve com a gente durante toda a circulação. Ela fez a tradução de todos os espetáculos. Ela conseguiu levar algumas pessoas também da comunidade surda em algumas das últimas apresentações, que pra gente foi fundamental. E é um projeto que quando a gente fala de teatro, né, a gente tem que falar, e de arte, a gente tem que pensar assim, pra quem né? Qual é o nosso público? Onde está o nosso público? E esse é um projeto que é o nosso debruçar-se sobre esse pensamento, né, de planejamento e gestão de público. Porque o público futuro dos teatros, ele está nas escolas. A gente precisa chegar nas escolas, a gente precisa falar com esse público, a gente precisa mostrar que é possível esses estudantes, essas estudantes, acessarem o equipamento cultural. E que ver peça, que assistir teatro, assistir uma apresentação de circo, de dança, é importante, inclusive para o processo de formação. E os professores e as professoras, as diretoras, os diretores, amam esse projeto, adoram esse projeto. Tem outra imagem que o Hugo mandou pra gente, o que é? Essa aí é a estreia de EIA no CCBB. Aí também tem uma parte da equipe também. Essa é uma imagem de Fiátula. Outra cena da Bárbara. E aí? A palavra progresso. Esse espetáculo essa apresentação foi o quê? Isso foi antes da pandemia? Não, foi logo depois. Foi na primeira edição da Circulação Multifoco com as Escolas. Exatamente. Em 2022. Exatamente. Inclusive, essa fotografia é do Daniel De Bortoli. Vale, quando a gente fala dos artistas presentes, né? É isso. Você vê a obra de arte de muita gente aí presente. Você vê esses atores em cena, você vê o trabalho de figurino lindo da Nívia Faso, que foi figurinista desse trabalho, a cenografia do Ricardo, a luz dele também. E o que condensa tudo isso nessa imagem é o trabalho de arte do Daniel De Bortoli, que é nosso fotógrafo. Tem mais, Hugo? O que é? Aí são todos os premiados e premiadas. Aí tá lá o logotipo da Shell, né? No Prêmio Shell. Aqui no centro a gente vê... Aqui no centro a gente vê o Amir Haddad e o Renato Borg, que são duas figuras importantíssimas. Importantíssimas para o teatro brasileiro. Você não tá aí não na foto? Então, tô ali, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Esse troféu. Atrás de mim tem Hilton Cobra, também uma figura importantíssima para o teatro brasileiro, pelo seu engajamento e produção. Foi premiado pela Companhia dos Comuns. A Companhia dos Comuns, que é uma importante companhia do teatro negro do Brasil, né? Atrás do Renato Borg, bem ali pertinho a gente tem a primeira, se não me engano, a primeira atriz indígena a ganhar um prêmio Shell. Zahrita Enterrar. Zahrita Enterrar. Qual o nome dela? Zahrita Enterrar. Então, você vê, né? Olha o palco como é que tá, né? Então, a gente tem aí, foi uma grande honra receber esse prêmio, porque prêmio a gente não persegue, né? Prêmio a gente recebe quando menos espera. E se orgulha. E me orgulho. Mas eu me orgulho muito mais porque foi uma companhia de teatro que trouxe esse prêmio, né? Eu falei isso e continuo reforçando isso, que é uma crença minha. O prêmio, ele não significa nada se ele não for capaz de mobilizar um coletivo. Se ele não for capaz de trazer a visibilidade todas as pessoas que trabalham comigo. O prêmio não é só meu, o prêmio é de uma companhia, né? E ele é importante porque ele visibiliza o trabalho de uma companhia.
Ele evidencia o trabalho de uma companhia. Você agradecendo? Isso aí é só nervosíssimo, porque tinha Ficou nervoso? Lógico, você tá no palco com um monte de gente, uma plateia imensa, com um monte de gente. Eu vi a plateia enorme. É enorme, teatro lotado, um monte de gente que eu falei, né, que é muita referência para mim, uma referência para a história do teatro contemporâneo. Outras companhias fundamentais na história do teatro do Brasil, né? Exatamente. Você esperava ganhar esse prêmio? Não esperava. Não. Você esperava que ele ganhasse? Não esperava. Eu torcia que ele ganhasse. E eu acreditava, porque é um trabalho muito... É um trabalho feito com muito afinco, com muito trabalho, com muito engajamento. E o cenário de EIA, ele é um cenário... Ele é o protagonista do espetáculo. Ele é um cenário... ele não é meramente decorativo, né? Ele é uma obra de arte também, né? Uma instalação. A gente tem um parceirão também, o Rodrigo Gondim, que sempre fala da instalação da escultura, que contracenava com a gente, que era elemento indutor de jogo fundamental. Então, de fato, era um... Mas que só existia porque os atores e atrizes estavam em cena fazendo ele existir, né? Mas dá nervoso porque você olha pra plateia e você vê muita gente, você vê, caraca, muita gente que tem uma história muito viva. Tá no mesmo palco que a Miradade é a história viva do teatro oficina, que resistiu à ditadura, do Renato Borg e Ida. Então, pessoas que lutaram contra a ditadura no Brasil, pessoas que sobreviveram à ditadura no Brasil, assim como o Zé Celso Martins Correia, o Augusto Boal, são figuras que a gente olha e que a gente fala, caraca... Que resistiram. E que nos permitem hoje olhar para essa história, né? Assim, que fizeram registros poéticos, inteligentes, sobre esse período, né? Assim, então, é lógico que dá nervoso. É igual a Birrian. Birrian é a história do rádio carioca. Valeu, uma foto bonita, hein? Bonita. 34º Prêmio Shell de Teatro. Ricardo Rocha, acompanhado de Bárbara Birrian. Uma aventura isso aí. É muito bonita a foto. Tem mais, Hugo? Tem aquela, né? Tem um vídeo. Tem um vídeo que eu vou colocar, Hugo. Esse é um documentário, esse é um vídeo grande. A gente pode ver Essa é a segunda edição do projeto que a gente falou com as escolas. E essa música é uma composição original feita pela Samantha Jones para a trilha sonora do espetáculo Fiacre. Eu assisti. Linda música e a cantora maravilhosa. Maravilhosa. Esse é o Crônicas, o primeiro espetáculo nosso. Parar Progresso. Migrantes. E se eu dissesse que te carrego aqui, essa voz, que no meu coração especial não pro pesa, Sim. carrego como quem levanta um Samantha avião. agora tá em Renascer? É Renascer? Levo o seu coração no meu. Vocês apresentam para as escolas? Exatamente. E é legal dizer também que nessa circulação, a gente, como eu falei, vai para equipamentos de cultura das regiões periféricas, faz o mapeamento das escolas do entorno e convida os estudantes a assistirem os espetáculos no equipamento público que é deles, né? Assim, do território deles, para que eles também tomem esse espaço, né? Olhem, encarem esse espaço como um espaço deles próprios e delas. É muito importante esse projeto pra A gente. Multifoco Companhia de Teatro é uma companhia vitoriosa? Porque eu considero que sim, porque a gente pensa... Obrigado. A gente pensa que construir, pensar, idealizar, desenvolver, manter junto uma companhia de teatro no Rio de Janeiro é um trabalho hercúleo, é um trabalho grandioso, e é um privilégio também,
porque a gente conhece muitos grupos, muitas companhias que a demanda de vários trabalhos ou financeira, qualquer outra coisa, acabam se dissolvendo. Grupos que a gente admira, inclusive. Mas, então, manter completar 14 anos de história é uma vitória pra gente, assim. É uma vitória não só nossa, mas de todo um coletivo, de toda uma rede que acredita no nosso trabalho. Porque eu gosto de pensar como uma Tatiana Henrique, que é uma amiga, uma pesquisadora, atriz, diretora, falou uma vez, né? Numa aldeia, a criança ela é cuidada por todos e todas da aldeia. Então, quando o projeto de uma companhia ele se mantém vivo, é porque toda uma aldeia de pessoas que compõem esse projeto e de parceiros e parceiras que acreditam nesse projeto e que incentivam esse projeto, faz com que essa criança, essa adolescente que é multifoco, que tem 14 anos agora, sobreviva, vingue, né? Exista. Então, a multifoco ela é vitoriosa porque ela consegue manter esses laços, manter essas relações, e que esses parceiros, essas parceiras também acreditam que esse coletivo, esse grupo de pessoas, de 11 pessoas, time de futebol, de 11 pessoas, consegue produzir arte, consegue produzir teatro, consegue, com muita responsabilidade, acreditar e desenvolver a cultura, né? E claro que vivemos um período, vivemos no passado, né? Um período de total abismo de incentivo, uma escuridão que é estúpida e ignorante de um governo autoritário e completamente asséptico à cultura brasileira, né? E hoje, nessa retomada, a gente vê um horizonte de construção mais sólida, né? De construção mais viva, porque e ainda vai demorar para a gente retomar tudo que a gente construiu antes desse abismo que apareceu na nossa história, mas a gente precisa acreditar que num projeto de coletividade, num projeto de comunidade, e não só de uma companhia, mas de todas as companhias, da comunidade artística, da comunidade de maneira geral, da sociedade em si, acreditar que existe um projeto que precisa ser mantido no sentido da manutenção dele, porque só a coletividade é capaz de construir a continuidade. Indivíduos sozinhos, a jornada sempre vai ser mais difícil. E indivíduos são potencializados pelo trabalho Exatamente. coletivo. Bárbara, em algum momento, desde que você se tornou profissional, desde que você realizou os seus sonhos como atriz, professora circense, em algum momento você sentiu vontade de voltar para a sua carreira em que você se formou como profissional de ciências atuariais, como atuária? Eu nunca senti vontade de voltar. Quando eu escolho sair do escritório e me dedicar ao meu trabalho como artista, claro, é fundamental ter ali um suporte, um suporte de família, uma rede de apoio importante. E o meu medo, né, assim, quando eu resolvo terminar a faculdade, eu falo, bom, eu termino aqui porque eu vou me arriscar, mas se precisar eu tenho pra onde voltar. Eu tenho um diploma para fazer um concurso público, para buscar um pouco mais de estabilidade, mas desde então, nunca me vi fazendo outra coisa. É engraçado, porque eu falo que eu trabalhava no escritório e eu era estagiária, né? Eu via pessoas chegando 8 da manhã, indo embora 10 horas da noite. Eu pensava, gente, isso não é vida. Esse modelo corporativo é muito cruel. Você chegava cedo, certo? Não, eu não, porque na época eu era estagiária, então eu fazia minhas 6 horas de trabalho. Encerrou o seu período de estágio? Sim, mas eu... Ia ser contratada. mas eu
eu via, às vezes eu chegava e via que alguns colegas do escritório tinham virado à noite, preparando a apresentação para o dia seguinte. Eu falava, nossa, isso não é vida. A pessoa trabalhar de 8 da manhã até 10 da noite, impossível. E hoje, frequentemente, eu trabalho de 7 da manhã até 10 da noite, isso acontece. Tá trabalhando. Isso não é... E não tem autocrítica, né? Não, então, aí é que tá, né? Tem que ter autocrítica. Eu preciso olhar pra isso e falar, bom, eu imaginei que tava me livrando de um modelo de trabalho que talvez fosse demasiado, né? Que talvez fosse excessivo. E hoje eu não vivo uma coisa diferente, eu trabalho muito, porque para viver como artista isso é importante. Então, eu tenho meu trabalho de atriz, eu tenho meu trabalho de acróbata, eu trabalho na companhia, que é um trabalho multidisciplinar, né? Então, ali a gente está pensando a cena, mas também está pensando a produção, os modos de viabilizar, de fazer, né, a coisa realmente se tornar concreta. Mas sou professora de acrobacia aérea, dou aula em vários espaços para que... E mesmo assim, eu sei que eu não chego nem perto do salário dos meus colegas que se formaram comigo na faculdade. Tá vendo, Ricardo? E nos momentos de mais aperto, às vezes eu olho assim pro lado e falo, será? Quer dizer que aquele salário que os seus colegas de faculdade hoje, como atuários, ganham, o que você ganha não chega nem perto. Nem perto, mas ao mesmo tempo é isso, assim, são os momentos de aperto, né? Porque a instabilidade, ela faz parte da vida do artista, né? Assim, são momentos... E com o tempo a gente vai aprendendo também a se organizar melhor, né? Muito mais feliz hoje, ganhando muito menos com do certeza. que os seus colegas que ganham bem mais. E é isso, a gente olha pro lado, eles são felizes também, graças a Deus. E eu acho que... Você continua feliz. Eu acho que se perguntar se o caminho que se tomou é o caminho, se deseja ir para outros lugares, não é um problema. Porque é importante que se tenha autocrítica, é importante que o tempo inteiro a gente se pergunte, né? Assim, se questione para onde a gente está indo, quais são os caminhos, com quem a gente firma as nossas parcerias. Mas eu sou muito... convicta de que o lugar é esse. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, pelo trabalho dos meus companheiros, das pessoas que estão comigo. Sou muito encantada pelo que a gente é capaz de mover junto. E como eu falei, eu acho que isso nutre para além do capital, assim, que é importante na sociedade que a gente vive, né? A gente precisa viver, precisa se alimentar. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente move que são impagáveis, assim, que são muito particulares. Ricardo, e o escritório do Ponto Frio? Tem saudade? Nenhuma. Nenhuma. Mas quando eu saí do Ponto Frio, eu prometi a mim mesmo, eu falei assim, eu nunca mais vou pisar numa empresa e fazer o que eu fazia. Eu escolhi isso, né? Tomar a decisão. Eu acho que é isso. Você gosta disso? Eu não sei, gosto muito. Muito? Muito do que eu faço. Então, quando você toma uma decisão, você precisa encarar. É isso que a Bárbara fala. Tem altos e baixos, é um caminho de construção, mas não tem nenhum... Em contraponto, o Ponto Frio me ensinou muito, né? Hoje eu falo que... Hoje eu sei mexer em planilhas, porque a gente é produtor também, né? Então, hoje eu sei mexer em planilhas, pensar um projeto, desenvolver um projeto, porque no Ponto Frio eu precisei fazer isso. Eu precisei mexer em planilhas, precisei desenvolver projetos, precisei pensar em contratos. Outro tipo de planilha. Agora, dá aula aonde? Eu dou teatro, aula, né? Eu dou aula em algumas unidades do Sesc Rio, né? E dou aula na Catsapá, que é a escola que a Bárbara se formou lá atrás. Eu comecei a estudar teatro. Começou, lá atrás. A Catsapá é legal, assim, eu gosto de pensar a Catsapá como também um exercício, porque ela dá aula para crianças, né? E dar aula para criança é um grande aprendizado, assim. É um grande gosto. Eu gosto de dar aula para criança, apesar que cansa muito, né? Porque criança tem uma energia que não acaba nunca. Mas é um grande aprendizado. E no Sesc eu dou aula para adultos, né? Então, é aula para as pessoas que de fato estão buscando ali uma certa caminho de profissionalização, um certo caminho de aprendizado, de linguagem e tal. E também, ser professor é muito pedagógico para o artista, porque você acaba aprendendo com os estudantes, com as estudantes, perspectivas
que talvez você ou esqueceu, ou não tem mais, ou não está sabendo mais como olhar para aquilo. Se a gente não se... Artista, se não se cuida, acaba enferrujando, acaba virando um bloco de concreto parado no tempo. É verdade. Detalhe importante nisso tudo é que o ator, ele é feliz com o que faz, né? O diretor é feliz, o diretor de teatro é feliz com o que faz. E vocês são felizes Sim. com o que vocês escolheram para fazer, não é verdade? Eu queria dizer o seguinte: a Bárbara Birré é minha filha. Muita gente Se alguém pode ainda falar, tinha dúvida. que é isso? Mas está entrevistando a filha, é nepotismo isso? Não, Um pouco. Não, nem um pouquinho, não. Bárbara, o Ricardo é meu genro. Então, veja bem, você vê na televisão, você vê tantos atores e atrizes, filhos de atores e atrizes, cantores, filhos de cantores e cantoras. E agora, recentemente, não é nenhum tipo de comparação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Desculpa. Mas os apresentadores de televisão homenageando os seus parentes. Outro dia eu vi uma homenagem bonita do Luciano Huck, que é um excelente profissional, homenageando a esposa dele, a Angélica, o Faustão homenageando o filho, o Datena da televisão homenageando o filho também, colocando como profissionais também. Então eu estou tendo uma honra muito grande de fazer isso, uma honra em convidar vocês. É toda nossa. Eu estou tendo essa honra. Não é nada não, é família, não é família, mas a família é a coisa mais importante do mundo, né? Deus, Jesus, Santa Teresinha, Nossa Senhora, todos os santos e toda a humanidade, toda a família, né? É tão importante. Eu acho muito importante isso. E tenho esse prazer e essa honra de ter vocês aqui, conversar com vocês. Entrevistei a Bárbara como se eu estivesse entrevistando uma outra atriz. O Ricardo como se estivesse entrevistando outro ator, outro diretor. Normalmente, né, não é a primeira vez que eu entrevisto pessoas, são milhares de vezes, né? São 60 anos nesse trabalho de entrevista. Quanto tempo nós temos ainda, Hugo? 5 minutos? Tá ótimo, então. Queria que vocês colocassem no ar, como é que é, @, né? Endereço comercial, endereço, plataforma, você e Bárbara, vocês dois. Porque a Bárbara dá aula, muitas aulas também, né? Para crianças e para adultos também. Ricardo, por favor. Quem quiser seguir, conhecer mais do nosso trabalho, do trabalho da companhia e dos intérpretes e intérpretes que compõem, é só acessar nosso site, chama www.multifocociadeteatro.com. Lá vai ter um release de todos os trabalhos, enfim, vídeos, fotos. Aí, ó. Tá, é esse aí mesmo. Fortaleceu. Rápido. E no Instagram, que é a nossa rede social, que dá para acessar pelo site também, é @multifocociadeteatro. Lá já dá para acompanhar tudo que a gente faz. Quase em tempo real. Quase em tempo real, tudo que a gente faz, a divulgação das temporadas e tudo mais. E dizer, e aí já fazendo não sei se Bárbara quer completar, né? Em dizer que em julho de 2024, agora, a gente vai estrear um novo trabalho escrito por Zeza, que é um parceiraço nosso, uma parceria incrível desse ano, e estreia no Centro Cultural Banco do Brasil, no Teatro 3, esse ano. O espetáculo Sim, com certeza. A Casa de Hugo Ivo. O espetáculo A Casa de Hugo Ivo estreia em julho. Quero o convite. No Centro Cultural Banco do Brasil, com certeza. O que mais você tem a dizer sobre plataforma, sobre... Peço que convido todos e todas a conhecerem a Multifoco Cia de Teatro, Multifoco Companhia de Teatro, no Instagram, no site. Lá tem as informações sobre os trabalhos, como o Ricardo falou.
E é possível também encontrar o trabalho individual de cada um desses intérpretes, né? Porque é isso, como a gente falou, a gente faz muito uma defesa de um projeto de coletividade, mas uma coletividade, o coletivo, ele potencializa o indivíduo e ele é potencializado, né? Assim, um coletivo forte, ele é composto por indivíduos fortes. Então, também ali é possível encontrar o trabalho individual de cada um, acompanhar o trabalho individual de cada um. São artistas incríveis, pessoas de quem eu sou profundamente admiradora também. Então, é isso. Vai ser um prazer. Quem quiser também, a companhia é super aberta à conversa. Então, quem assistir, quiser depois fazer qualquer comentário pra gente, trocar uma ideia, pra gente é sempre um prazer receber e devolver, enfim, abrir o diálogo. É isso. E eu preciso, antes da gente encerrar, mandar um beijo pra Clemens Abirrian. Ai de você se não mandasse esse beijo. Esse beijo foi encomendado. Eu vou aproveitar pra mandar um beijo pra minha mãe. Ai de você se não Rosângela mandar. Rocha. Eu mando também esse beijo. Se não mandasse esses beijos. As nossas maiores entusiastas da companhia, certamente figuras fundamentais para que a gente tenha tido estrutura em muitas instâncias, inclusive emocional, de afeto, carinho, cuidado, para tocar esse projeto. A Abi falou da família, né? Sem o apoio da minha mãe, da minha tia-avó, Antônia, da minha irmã, eu acho que eu não teria feito essa trajetória toda, né? Então, é um privilégio muito grande ter família que apoia os projetos, né? Mas nesse ponto de vista eu me orgulho muito de ter esse privilégio de ter famílias que apoiam o nosso projeto, tá em volta de estar junto com pessoas que apoiam o projeto também, né? A família dos integrantes da Multifoco também são grandes apoiadores desse projeto da Multifoco. Você não vai mandar para mais ninguém, só para Clemens, Maria, o Rafael não ganha abraço. Ele falou da mãe, da tia-avó e da irmã, né? Então eu preciso também mandar um beijo pro meu irmão, pra minha cunhada, para meus sobrinhos, que são as paixões da minha vida. Tem que dar os nomes. Rafael Abirrian, Patrícia Abirrian, minha cunhada, meus sobrinhos Manuel e Vitor, que são as coisas mais preciosas que existem. Arthur, nosso sobrinho. Aí pronto, aí vem a lista. E os nossos companheiros de trabalho também. Um beijo enorme e, enfim, provavelmente eles vão estar aqui assistindo a gente. Certeza. Então, eu quero mandar um abraço para todos. Quero dizer que eu me apresento também, estou convidando vocês, eu me apresento aos domingos, às 14 horas, na Boa Vontade TV. Apresento o programa Samba e História. É um programa de música de raiz, de sambas de altíssima qualidade, um programa de conteúdo, da Boa Vontade TV. E o programa é apresentado pela Boa Vontade TV, pela Super Rede Boa Vontade Rádio, da LBV, da Fundação José de Paiva Neto, a quem eu admiro e respeito, e mando um grande abraço daqui no nosso Pode Sim da TV Carioca da Chama. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Vocês dois, muito obrigado. Por favor, aqui. A gente que agradece. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Hugo. Sucesso muito obrigado. ao Pode Sim. Muito obrigado. Pode Sim. Obrigado, Hugo.